Havia uma lenda. Quem bebesse do crânio de Nostradamus herdaria seus inacreditáveis poderes. Durante 200 anos, seu túmulo permaneceu intocado, porque a lenda também dizia que quem fizesse isso morreria imediatamente. C'est vous? Oui, aussi. Oh, c'est Robert. Certa noite, no auge da Revolução Francesa, 3 soldados bêbados foram comprovar a lenda. Nous travaillons. Vous, voyageurs. Não foi o esqueleto que deixou os homens sóbrios, mas a placa que estava ao redor do seu pescoço, mencionando a data de maio de 1791, que só podia ter sido colocada lá na ocasião do enterro, que aconteceu em 1566. Nostradamus tinha predito 200 anos antes a data exata em que seu corpo seria desenterrado. Nostradamus. Nostradamus. Ah non, Robert, non, non, non. Oh non, Robert, tu es stupide. O tiro que matou aquele soldado partiu de um tumulto da Revolução que acontecia por perto. Uma bala perdida, um mero acidente que fez cumprir a lenda de Nostradamus. Nostradamus. Que tipo de homem era ele que havia predito a data em que profanariam seu próprio túmulo e cujas previsões foram usadas como propaganda na Segunda Guerra Mundial? Um homem que previu com precisão acontecimentos dos últimos 400 anos, desde a Revolução Francesa até os Kennedys, e mais além no futuro, até uma Terceira Guerra Mundial e eventualmente a total destruição do mundo, como conhecemos. O que vamos então fazer sobre suas previsões, se elas foram verdadeiras no passado? E quanto ao futuro? Hoje vamos apresentar as profecias de Nostradamus. Depois da profanação do seu túmulo em 1791, os restos mortais de Nostradamus foram transferidos e enterrados aqui, nas paredes da igreja de Salum.
Este seu último local de repouso fica apenas a 40 quilômetros da pequena vila de Saint-Hamid, de Provence, onde ele nasceu em 1503. Seus antepassados eram judeus, mas seus pais tinham se convertido ao cristianismo. Embora seu pai fosse médico, eles levavam uma vida simples nesta pequena casa, abrigada à sombra da igreja. Seu avô, que também era médico, começou a educá-lo bem cedo em medicina e nas matérias clássicas, mas de forma mais significativa na antiga ciência das estrelas, a astrologia. Com esta rica herança de aprendizado, Nostradamus foi para a mundialmente famosa cidade universitária de Montpellier, onde estudou medicina na academia. Aqui, ele surpreendia colegas e professores com suas palestras sobre astrologia. Ele explanava sua teoria de que a Terra era redonda, girava ao redor do Sol 100 anos antes de Galileu. A peste negra, a maldição ameaçadora do século XVI, espalhou-se pela Europa e Nostradamus, quando se formou médico aos 22 anos de idade, lançou-se na luta contra a peste. Muito estranhamente, ele teve muito sucesso ao combater a peste com uma simples e não ortodoxa cura, através de ar puro e água não poluída. Ele obteve resultados surpreendentes com o que nós agora conhecemos como bom senso. Sua fama de curador logo se espalhou e as cidades aflitas de toda a Europa o procuravam. Mas não conseguiu salvar sua própria mulher e 2 filhas. Depois que elas morreram, Nostradamus ficou sozinho e vagava sem objetivos pela Europa. Embora tenha continuado a exercer a medicina, sua atenção voltava-se cada vez mais para o estudo da astrologia e do ocultismo. Foi durante essa época que Nostradamus começou a ter suas visões no futuro. Ele voltou para o sul da França e se instalou na pequena cidade de Salon, onde voltou a casar. Na reclusão dos seus estudos, ele começou a registrar suas surpreendentes visões. Logo começaram a falar sobre ele, que ganhou a fama de ser um excêntrico e depois uma pessoa desajustada. Numa ocasião, ele foi convidado para o banquete, onde seu anfitrião tentou lhe pregar uma peça. Ele disse a Nostradamus que iam comer leitão naquela noite. Disse que tinha um leitão preto e um leitão branco, e pediu que seus convidados previssem qual dos dois comeriam. Nostradamus disse, o preto. O homem então foi à cozinha e ordenou que o cozinheiro preparasse o leitão branco. Naquela noite, enquanto apreciavam a refeição, ele novamente perguntou a Nostradamus que leitão eles estavam comendo. Nostradamus disse que era o preto, e ele triunfantemente denunciou a habilidade do seu convidado como profeta. Como Nostradamus calmamente insistia que era o leitão preto, ele chamou o cozinheiro para falar qual dos 2 leitões eles estavam comendo. O cozinheiro disse que enquanto estava preparando o leitão branco, ele foi repentinamente pego e devorado pelos cães. Então ele foi forçado a servir o leitão preto. Nostradamus embarcou em algo muito mais importante que o entretenimento da nobreza. Em Salon, ele começou um estudo intensivo que foi então o maior trabalho de sua vida.
Sentado à noite, estudando sozinho em um lugar retirado, numa cadeira de bronze, uma pequena chama sai da solidão e faz surgir coisas das quais não se pode duvidar. O bastão mágico ou símbolo da medicina, o caduceu de Mercúrio, colocado na mão daquele homem que tem o dom da profecia, ao modelar a forma de seus versos, faz tremer de medo os fracos. Esplendor divino, o divino senta-se ao seu lado. Seus escritos claramente mostram que Nostradamus era tanto capaz de ver como ouvir esses acontecimentos, quase como se ele estivesse presente em algum tempo futuro. Isso era um trabalho de Deus ou do diabo? Porque aquela era uma era de feitiçarias. O século XVI foi uma época em que a superstição fazia os homens eliminarem o que era anormal, estranho, excêntrico, e inúmeras pessoas inocentes foram julgadas, sentenciadas e condenadas a horríveis torturas e morte. Naquela época, a morte era a sentença para quem fizesse ou escrevesse previsões como aquelas. Então Nostradamus começou a escrever as previsões de uma forma que elas seriam preservadas para a posteridade e sobreviveriam ao medo, desconfiança e destruição devido à ignorância. Ele escolheu um tipo de verso rimado de 4 linhas, conhecido como quadra. Escrevendo em francês, sua língua nativa, ele camuflou o verso com latim, grego e até anagramas. Dessa forma, a verdade teria que ser separada, interpretada e decifrada. Ele escreveu 1000 quadras, dividindo-as em 10 grupos de 100 cada, chamadas centúrias. Metade das quadras já se tornaram realidade, quase 100 delas em épocas recentes. Algumas são obscuras demais, mesmo para os estudiosos da atualidade. Porque, como uma precaução final, Nostradamus jogou suas previsões para o ar e as compilou na ordem que caíram, confundindo completamente a ordem cronológica dos acontecimentos. Só então ele considerou seguro publicá-las. Esse texto original é um dos poucos impressos desde que foi publicado no século XVI. Sua primeira edição de 350 quadras foi publicada em 1564, 2 anos antes da sua morte. Ele foi imediatamente chamado perante a corte do rei Henrique II, porque numa das quadras publicadas, ele escreveu: "O jovem leão vencerá o velho num torneio. Seu olho será perfurado na gaiola dourada em um dos 2 combates, e depois teria uma morte cruel." Esta era a quadra 35 da primeira centúria, que sugeria que o velho leão, o rei Henrique, morreria num torneio. O rei disse que isso era ridículo, porque ele nunca participava de torneios e sempre se protegia contra tal ferimento. Nostradamus respondeu que suas previsões ofereciam destinos que podiam ser evitados, modificados. Mas logo depois, houve um duplo casamento das filhas do rei e parte das comemorações era a encenação de um torneio no qual o rei determinou que participaria. Lembrando-se da profecia, ele insistiu que seria um combate solo, mas que usaria um elmo de ouro para sua proteção. O jovem leão vencerá o velho. O jovem leão era o conde Gabriel de Montgomery. Num torneio de lança, em um dos 2 combates. Apesar das tentativas do jovem conde se recusar a competir, eles competiram na forma mais segura de combate. Usando um elmo de ouro, nenhuma lança poderia penetrar para que acontecesse o ferimento previsto. Numa gaiola de ouro, seu olho será perfurado.
Eles se chocam. O pedaço de lança do jovem escorrega pelo peito do rei, atingindo a cabeça de Henrique II pela viseira. 2 ferimentos num só. A lança partida penetrou através do olho e foi para o cérebro, e o rei levou 10 dias para morrer, numa terrível agonia. E depois teria uma morte cruel. O sangue do temporal secará em Londres, queimada pelo incêndio de 3 vezes 26. Esta foi a primeira previsão a se tornar realidade depois da morte de Nostradamus, na qual ele previu o grande incêndio de Londres. E com precisão deu a data 3 vezes 26, 1666, uma previsão que lhe fez 100 anos antes de acontecer. Erika Tita, autora do livro atual mais vendido sobre Nostradamus, dedicou a maior parte da vida ao estudo das suas profecias. In the fire, the extraordinary story was that a lot of people ran to St. Paul's Church for sanctuary, hoping that that would protect them from the fire in London. And the statue of the Virgin on the porch with the heat cracked and toppled down, and he talks of the Virgin who falls and crashes. A antiga senhora vai cair. Do mesmo partido, muitos serão mortos. Para o futuro, idiotas sem cabeças. Sem dúvida, o acontecimento que mais afligiu Nostradamus, sendo francês, foi a Revolução Francesa. O poder será desprezado por causa da desvalorização da moeda, e o povo se revoltará contra seu rei. Paz proclamada, leis sagradas corrompidas. Jamais Paris estará em tamanha desordem. Deve ter lhe causado muita dor ver o tumulto que estava por acontecer na sua amada França. Ainda assim, com surpreendente clareza, ele previu acontecimentos sobre os quais ele não poderia ter qualquer pressentimento. Charles Nelson Getty, autor de Eles Viram o Amanhã, que inclui muitos profetas, mas se concentra fortemente nos trabalhos de Nostradamus. A conspicuous example, I think, of this is the famous verse in which he says that the first elected king of France, which Louis XVI was, would be stopped with his queen, noted for the color white, which Marie Antoinette was, at a village called Varennes in the north of France, and taken back to Paris, the capital, to be executed by a new form of death, which is, of course, remarkable. 1555, that came about in 1791. He was foretelling not only the actual name of the place, Varennes, but also the bringing into being of the guillotine. Outro exemplo, o sistema de júri. O poder tomado, o rei conspirará. A senhora levada à morte por aqueles jurados por muitos. Aqueles jurados por muitos, um júri. A vida do filho da rainha será negada. E a concubina sofrerá o mesmo que a mulher. A senhora levada à morte, Maria Antonieta. A concubina, Madame de Berry. O Ocidente se libertará das Ilhas Britânicas. Nostradamus escreveu sobre revoluções em todos os países. Por exemplo, a Guerra da Independência Americana. A irmã mais velha das Ilhas Britânicas nascerá 15 anos antes do seu irmão. Pelo que é prometido a ela e pela ajuda da verdade, ela terá sucesso no reino do equilíbrio. A irmã mais velha das Ilhas Britânicas nascerá 15 anos antes do seu irmão. Essa singular previsão não apenas sugere que a América, a irmã mais velha, conseguirá a independência antes da França, seu irmão,
mas realmente estipula o intervalo de 15 anos entre o início das repúblicas em cada um dos países. América em 1776 e França 1791. Exatamente 15 anos. E ele continua. Pelo que é prometido a ela e pela ajuda da verdade, ela terá sucesso no reinado do equilíbrio. O reinado do equilíbrio. Isso indica que a República dos Estados Unidos assegurará paz e equilíbrio no mundo. E não há dúvida de que os Estados Unidos têm cumprido essa previsão. Comrade Red Guardsman, I greet you as the first heroic volunteers of the Socialist Army, which is the basis of a strong revolutionary army, which will defend what we have achieved through revolution, our own Soviet power. Justice is on our side. Victory is certain. A Revolução Russa de 1917. O Estado deixado vai governar por pouco tempo. 3 anos, 7 meses passarão fazendo guerra. Os dois empossados se rebelarão em oposição. O vitorioso, o último, nascido na terra da Armênia. Lenin e Trotsky chegaram ao poder em novembro de 1917. Eles não continuaram a guerra com a Alemanha por muito tempo, mas fizeram um acordo de paz separada em março de 1918, exatamente 3 anos e 7 meses depois do início da guerra. Os dois empossados se rebelarão em oposição. Depois da morte de Lenin, Trotsky e Stalin se tornaram rivais. Vitorioso, o último nascido na Armênia. Stalin emergiu como vencedor. Ele era o mais jovem nascido na Geórgia, como sabemos. Mas na época de Nostradamus, a Geórgia fazia parte da Armênia. Um dos maiores vai fugir para a Espanha, que depois vai causar um ferimento que sangrará muito tempo, levando exércitos ao alto das montanhas, destruindo tudo. Depois disso, reinará a paz. Aqui, Nostradamus refere-se à longa guerra espanhola. Depois do que ele diz, eles reinarão em paz. O que é exatamente o que aconteceu? Porque depois de estabelecido o regime franco em 1938, a Espanha permaneceu neutra durante a Segunda Guerra Mundial. Mas ele foi ainda mais longe. Em outra quadra, ele realmente dá o nome de Franco. Da Espanha, Franco virá colocar ordem. O embaixador, não satisfeito, fará uma separação. Os da Riviera estarão em luta e negarão entrada para o Grande Golfo. Da Espanha, Franco, Franco, Franco. Mas este não é o único nome real que Nostradamus escreveu. Na primeira centúria, quadra 25, ele escreveu: a coisa perdida, descoberta, escondida por muitos séculos. Pasteur será homenageado como um semideus, quando a Lua completar seu grande ciclo. Aqui ele claramente dá o nome de Louis Pasteur e refere-se à utilização da esterilização em 1889, o ano exato em que o ciclo da Lua foi completado. Pasteur, o cientista, e Franco, o líder, ambos os nomes dados por Nostradamus nos anos de 1500. Mas ele fala de muitos líderes, alguns ele chama de anticristos, uma descrição não apenas dos homens, mas os movimentos que eles lideram contra a paz e princípios cristãos. Ele refere-se a 3 anticristos. O primeiro foi Napoleão. O segundo, Hitler. O terceiro ainda está por vir. Um imperador nascerá perto da Itália. Um que custará ao seu império um alto preço. Dirão que com as pessoas que o cercavam, ele será considerado menos príncipe e mais louco.
Essa foi a primeira utilização da palavra imperador com associação à França. Nostradamus, vivendo na Era dos Reis, não apenas previu o seu desaparecimento, mas que tal homem como Napoleão tomaria para si mesmo o augusto título de imperador. E para nascer perto da Itália, em Córcega, era algo desconhecido para um governante francês. De um simples soldado chegará imperador. Da estrada curta, ele chegará à longa. Grandes enxames de abelhas se levantarão de tal forma que ninguém saberá de onde vem. Esse é um excelente exemplo tanto da sua precisão como a forma clara em que Nostradamus ocultou seu verdadeiro significado. A referência a grandes enxames de abelhas teria tido pouco significado até 1799, ano em que Napoleão, como imperador, adotou a colmeia como seu escudo. Durante 14 anos ele manterá a tirania. A duração do domínio de Napoleão, do dia que ele derrotou o governo anterior, em 9 de novembro de 1799, a 13 de abril de 1814, foram 14 anos e 5 meses. Uma grande tropa reunida virá da Rússia. O destruidor arruinará a cidade. O nome Napoleão em grego quer dizer um novo destruidor. E Nostradamus previu o ataque fracassado contra a Rússia e o começo da queda de Napoleão. A retaguarda fará defesa, mas os exaustos morrerão no território de luta. Da parte mais profunda do oeste da Europa, de um povo pobre, uma criança nascerá e vai seduzir muitas pessoas com sua língua. Neurosis, charlatanism, bombast, anti-socialism, hate to the Jews, treachery, murder, race insanity. I am the leader of the German people. O grande gritador, orgulhoso, sem escrúpulos, denunciador, será eleito comandante do exército. Um capitão da grande Alemanha coletará para si mesmo, por ajuda forçada para o rei dos reis, com a ajuda da Hungria, de tal forma que sua rebelião causará grande derramamento de sangue. Eles adotariam cruzes de ferro entortadas. Sob a santa aparência de libertar os povos da escravidão, ele próprio usurpará o poder do povo e da cidade. Realizará o pior, graças a uma nova república seguindo para o combate com ideias falsas. Até nos lembrarmos de como horrivelmente irreais foram. Em todas essas quadras, Nostradamus descreve com precisão Hitler e o Terceiro Reich. E ainda há outras 3 quadras que, é claro, são sujeitas a debates entre os especialistas. Ela contém a palavra Richter. Alguns afirmam que aqui Nostradamus está realmente dando o nome de Hitler. Some commentators maintain that in these, Nostradamus is actually giving the name Hitler. They cannot be applied, I think, with any logic to any other person in history that we know to date. Unless they're futuristic, and I'm quite wrong, they're Hitler. And the name Hitler next to them seems to me to be pretty conclusive. A liberdade não será recuperada, será ocupada por um homem negro, orgulhoso, vilão e injusto. Quando a questão do Papa for revelada por Richter, a República de Veneza ficará irritada.
Parece que há pouca dúvida que Hitler seja mencionado aqui, mas a segunda quadra é mais difícil de interpretar como Hitler, especialmente quando sabemos que a palavra Hister, em latim, quer dizer Rio Danúbio. Os dois maiores da Ásia e África terão sido ditos vir do Reno e do Hister. O Danúbio, com certeza, parece fazer mais sentido nesse caso, como sugerido pelo autor de O Destino das Nações, Sr. Arthur Predites. It's clearly a reference to the river Danube. Hister is the Latin name of Danube. Mas ambos os comentaristas não podem estar certos, ou podem. Talvez Nostradamus tenha lançado uma tentativa de desviar o assunto. Talvez dois significados são pretendidos, porque na terceira quadra é possível ver os dois pontos. Bestas ferozes de fome atravessarão nadando os rios, a maior parte dos campos contra Hister. Numa gaiola de ferro, o grande será arrastado quando a criança alemã não respeitar lei alguma. Hitler ou Danúbio? Os dois se encaixam. Então fica óbvio que Nostradamus teve sucesso em confundir mesmo os nossos estudiosos de hoje. Mas apesar da sua tentativa de desvio do assunto, não há dúvida em outra quadra que Nostradamus viu Hitler e descreveu suas atrocidades com trágica precisão. Could refer to Hitler, as for instance the one in which he mentions Nero. By the third premiere, he evidently means the leader of the Third Reich, which was Hitler. O terceiro premier, muito pior do que Nero, vê o derramamento de sangue humano. Ele fará com que fornos sejam reconstruídos. Irmãos e irmãs serão escravizados em vários lugares. Eles serão oprimidos. Testemunharão sua coragem, impudência, nudez. O sanguinário imperador, por discurso, vai assar a língua, a carne e os ossos. Eles pensarão ter visto um sol na noite e um porco meio homem é o que será visto. Barulho, cantos, batalhas no céu serão observadas, e bestas cruéis falarão para serem ouvidas. Aqui está outro exemplo de como a profecia só se torna clara depois de acontecida. Poderia-se dizer que o próprio Nostradamus não tinha certeza do que estava vendo. Seria difícil pensar que em 1560, que um dia o homem voaria e usaria máscaras de oxigênio. Então ele escreve a visão, meio porco, meio homem. Quando o porco meio homem for visto, barulho, cantoria, batalhas no céu serão observadas. E bestas cruéis falarão para serem ouvidas. Bestas cruéis ouvidas a falar é o som da comunicação entre os pilotos de combate nos céus da Europa. Machinery in a very strange way. He understood aeroplanes, he understood flying in the air, he understood ships that went underwater full of men, and all these things, which was very, very strange. He was writing in 1555 odd, at the latest. Nas ilhas haverá tanto barulho que nada será ouvido como surpresa militar. Tão grande será o ataque dos ladrões que todos se abrigarão sob o grande remo. Outro significado oculto.
There's a remarkable verse in which he implies that the whole population of London will take refuge in the Great Line under the city, which of course is a very good description of the London Underground. He says that living fire in globes will descend upon the city and light it up so that it can be destroyed. It seems almost as though he had an indication of what incendiaries would be like and what their use would be to light up the target for the bombers. À noite, a frota vai atirar contra a cidade. A cidade ficará em chamas, e o inimigo será favorecido com isso. Assim como ver aviões e bombardeamentos, Nostradamus também descreve navios e até quartéis do exército. Quando o peixe, que é tanto terrestre como aquático, por uma forte onda for lançado na praia, Nostradamus amplia seu ponto de vista. Parece não haver um acontecimento não tocado pelas suas distantes previsões. Ele viu todos os aspectos da guerra, mas também viu a paz. Passado o flagelo, o mundo ficará menor. Paz por um longo tempo. Todos se moverão em segurança por ar, terra e mar. E depois, o homem vai se levar aos cantos da luna, e ele será levado e colocado em uma terra estranha. Nesta quadra, referindo-se à caminhada do homem na Lua, Nostradamus prossegue falando sobre a corrida espacial e suas consequentes tragédias. O fruto não maduro causará grande desgraça, grande pesar. Durante a corrida espacial, tanto os americanos como os russos perderam vidas em acidentes, em muitos casos atribuídos à pressa de colocar o homem no espaço prematuramente, como Nostradamus tão adequadamente define, o fruto não maduro.
Mas assim como o fracasso, Nostradamus também viu o sucesso. Grande falha. Para o outro, grande graça. Que visão! Que profecia! Não apenas de ver o futuro como acontecido na Terra, mas também no espaço 400 anos antes de acontecer. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that you will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. John F. Kennedy, uma das maiores figuras políticas da nossa época. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Presidente e vítima de uma bala assassina. Tudo previsto por Nostradamus. O grande homem cai por um raio no dia. Um infortúnio profetizado. Outro cai à noite. Aqui nós temos os assassinatos de Robert e John Kennedy previstos numa mesma quadra e também que um profeta do futuro tentaria alertar os homens. Um mal profetizado. Jim Dixon publicamente previu o assassinato do presidente Kennedy com 11 anos de antecedência, em 1952. August 1952 was pouring down rain just as it was when you came. And I felt this presence so close to me, very close to me. And as I went to the St. Matthew's, was kneeling in prayer in front of the Holy Mother, there it showed me as though it was a film, everything that would happen. And it even showed me that the president would be seated, he'd be Democrat, and assassinated in his first term. Now that was a revelation, that was a prophecy, that would not change. Well, it's interesting that Gene Dixon, like Nostradamus, used a trance method of seeing into the future. But then, when I got the name of the assassin, that it would be a plot, that was a prediction. That was picking up the thoughts. It's like when you turn on radio or television and pick up a certain channel. So I picked up the channel and got the name of Oswald, and that's documented before it happened. And as I recall, I tried many ways to get to the president, and I thought, well, the best way and the easiest way was to go to Kay Haley. Kay Haley was a very, very close friend of the president's. In fact, knew the father long before Jack was born. And I asked her, would she go to the White House and intercede for me, and ask the president not to go to the Southwest? And his trip had not been announced publicly. She said, Gene, what trip? I said, Kay's a trip to the Southwest, to Texas. And she promised to go to the White House and intercede for me, and she did go. Só que o aviso de Jim Dixon foi ignorado, assim como o de Nostradamus, mesmo que na quadra 37 da Sexta Centúria ele descreve com incríveis detalhes sobre a controvérsia que surgiria sobre quem realmente era o culpado. O antigo trabalho será realizado. Do teto, a ruína do mal cairá sobre o grande homem. Estando morto, acusarão o inocente do fato, o culpado escondido no obscuro mato. Lee Harvey Oswald foi preso pelo assassinato do presidente Kennedy e ele mesmo foi assassinado antes do julgamento. Inicialmente acreditava-se que ele era o único responsável, mas as provas não apenas sugerem o envolvimento de outros, mas na verdade que o próprio Oswald pode não ter dado o tiro fatal. Estando morto, eles acusarão um inocente do feito. Foi reportado que Oswald atirou em Kennedy por trás do 6º andar desse edifício, mas 2 balas atingiram o presidente. A segunda, o tiro fatal, claramente veio da frente, como pode ser visto nesse filme de 8mm.
A única posição possível para um assassino ficar escondido em frente do carro naquele momento era esta moita de arbustos, conhecida como Grassy Knoll. Acredita-se que esse filme realmente mostre o contorno de um homem com um rifle, aqui com uma seta, escondido nos arbustos, como nos diz Nostradamus. O culpado escondido no obscuro mato. Muita controvérsia ainda existe sobre o mal afamado relatório Warren. Acusações de culpa vêm de todos os níveis e muitos acontecimentos estranhos ocorreram desde então. Muitas perguntas permanecem sem resposta. Mas uma coisa parece certa: Nostradamus obviamente teve uma incrível visão do que realmente aconteceu. De acordo com a previsão, outro cai nas horas da noite. Robert Kennedy foi assassinado na noite de 5 de junho de 1968. E aqui, novamente, Nostradamus refere-se a um aviso do acontecimento. Would Robert Kennedy win the election? Will he be our next president? My reply was no. That Senator Robert Kennedy will never be president of the United States unless he withdraws his candidacy and does not run again until 1976, because 1976 is his timing, that he's rushing it, and that he would be assassinated, and I said it would be right here in this room. I said he would be carried away in his own blood. We saw wrong and tried to right it. Saw suffering and tried to heal it. Saw war and tried to stop it. Those of us who loved him and who take him to his rest today pray that what he was to us and what he wished for others will someday come to pass for all the world. Mas isso não para com os dois irmãos. Há um terceiro Kennedy. Em diversas quadras, Nostradamus refere-se aos três irmãos, mas há um em particular, no qual parece haver pouca dúvida de que ele se refere a ambos, John e Edward Kennedy. O filho mais jovem será difamado pelo caluniador. Quando enormes feitos marciais forem feitos, a menor parte será duvidosa para o mais velho. E logo depois, eles serão iguais no governo. Aqui, Nostradamus refere-se a John Kennedy, o mais velho, e Edward como o mais jovem. O mais jovem será difamado por um caluniador. O senador Edward Kennedy foi colocado numa posição muito caluniosa e embaraçosa quando do afogamento de Mary Jo Kopechne, em julho de 1969. Developments in the Kennedy accident today. Among them, Police Chief Dominic Arena asked the district court to file a complaint against the senator, charging him with leaving the scene of an accident and failing to report it within a reasonable time. According to a statement given to police by Kennedy, he was heading for a ferry to the mainland with Mary Jo Kopechne, a former secretary to the late Robert Kennedy, and she was a passenger. Kennedy said he took the wrong turn, and his car went off a narrow bridge into 8 feet of water. Kennedy managed to escape, but Miss Kopechne drowned. According to police, 8 hours elapsed from the time of the accident until he showed up at the police station to report it. Quando grandes feitos marciais forem feitos, a menor parte será duvidosa ao mais velho. Muitas pessoas tinham dúvidas da posição do presidente Kennedy na crise cubana, particularmente pelo mal afamado incidente da Baía dos Porcos. En Guantánamo, un descarado. Y hoy evacuamos los familiares de los militares ahí. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Felizmente, uma guerra mundial foi evitada e John Kennedy provou o valor da sua decisão, o que nos leva a uma última linha da quadra. E logo depois, ambos serão iguais em governo. Isso sugere que Edward será igual a seu irmão John no governo, que Edward Kennedy seria presidente dos Estados Unidos da América.
Face aos recentes acontecimentos e pesquisas de opinião, esta pareceria uma previsão pouco razoável, mas foi escrita há 400 anos atrás. Os papas e a Igreja Católica têm uma grande participação nos escritos de Nostradamus. Ele não deixa dúvidas de que era um crente devoto. Mas há uma contra-sugestão de que ele estava, na verdade, mascarando-se como católico para evitar perseguição religiosa e a intolerância da época. The authorities and allow the book to be published, because you must remember that long before the book came out, in 1540 odd, he made a remark at some dinner party that he was attending, and he was then chased by the Inquisition and asked to attend them at Toulouse for, in fact, a summary trial. He then ran to Italy and stayed there for 10 years till it calmed down. And once you were wanted by the Inquisition, you didn't take that thing like that lightly. Doris Collins, famosa médium inglesa, disse ter contatado Nostradamus sobre esse assunto, e ele disse: I was born a Jew, and although I changed my religion, it did not alter the fact that I was born a Jew. É um ponto de debate sobre o qual nunca teremos certeza, mas há pouca dúvida sobre as previsões que ele fez sobre a Igreja Católica em geral. De fato, houveram algumas delas. Se elas fossem fáceis de interpretar, Nostradamus teria enfrentado problemas, que ele tomou cuidado para evitar. Com a morte do Papa muito velho, será eleito um romano de meia-idade. Será dito que ele desonrou a Santa Sé, mas ele permanecerá, e com uma violenta coragem. O Papa muito velho poderia ser Pio XI, que morreu aos 82 anos. Seu sucessor ao trono em 1939 foi Pio XII. Um romano de meia-idade. Pio XII tinha 63 anos quando foi escolhido. A referência feita por Nostradamus à desonra do assento sagrado pode sugerir que, na opinião de muitos, a associação do Papa com Mussolini e Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele não repreendeu as atrocidades nazistas, trouxe descrédito para a Igreja. Mas ele permanecerá com violenta coragem. Mas após a guerra, a reputação de Pio foi restaurada pela sua liderança e seu longo papado, de 1939 a 1958, um total de 19 anos. Um dos mais longos papados da história da Igreja. Num drástico contraste, tivemos recentemente um Papa cujo papado foi um dos mais curtos. Foi João Paulo I, um papado de apenas 3 semanas. Sua inesperada morte foi não apenas um grande choque para a Igreja e para o mundo, mas uma fonte de mistério, controvérsia e especulação. Embora tenha sido oficialmente publicado que o Papa morreu de causas naturais, várias questões foram levantadas. Questões essas que poderiam se relacionar diretamente a uma das quadras, na qual Nostradamus declara que um Papa terá um precoce fim. Nesta altura, devemos enfatizar que nós estamos preocupados em reunir a evidência dos especialistas e não tomar uma posição sobre sua validade ou não. Mas estamos lidando com profecias e deveriam ser consideradas como tal. Depende de você, afinal de contas, acreditar ou não. Porque nós temos agora uma quadra que diz que um Papa será envenenado. E é bem possível que Nostradamus esteja se referindo ao Papa João Paulo I. Quando a tumba do grande romano for encontrada, um Papa será eleito no dia seguinte. Ele não será aprovado pelo concílio, envenenado seu sangue no cálice sagrado. A tumba de São Pedro foi finalmente consagrada na Basílica de São Pedro durante o papado de Paulo VI. Quando ele morreu em 1978, o próximo Papa eleito foi João Paulo I. Um Papa será eleito no dia seguinte. Ele não será aprovado pelo concílio.
The head of the world's most powerful church, new to his office, has turned out to be quite a different man from what his electors imagined. He has shown himself to be conservative, staunchly and outspokenly anti-communist, and seems prepared to impose much more discipline on his clergy. Uma noite, ele encontrará uma série de cardeais, janta com 2 outros e vê mais 2 antes de se retirar. Na manhã seguinte, ele foi encontrado morto na cama. The brief official announcement says he died of a heart attack. As far as anyone knows, he had been in perfect health. There is no autopsy. Church rules imply that there should not be. And the city's 2 most prominent embalmers are quickly whisked by limousine to the bedside to perform their task, obliterating forever the cause of death, and leaving the question of whodunit buried in the Byzantine workings of the church. There were rumours he was not found at the right time and people should look to him, he was dead in his bed. Well, Nostradamus says that he was poisoned because the cardinals decided they had made the wrong choice and wanted another person in their place. That's quite a statement. It's quite a statement. I appreciate it. If your life lies have carried out, that's fair enough. But that is in the prophecies quite genuinely. Ele, que será coberto com um grande manto, será induzido a cometer alguns grandes atos. Os 12 vermelhos irão sujar a toalha de mesa e um assassinato será cometido. Os 12 vermelhos. Sabemos que o Papa João Paulo jantou com cardeais na noite da sua morte. Mas, de acordo com Nostradamus, João Paulo I não foi o único Papa da era moderna que teria um curto papado. Em outras quadras, ele sugere que outros futuros papas terão reinados curtos. Depois que permanecer 17 anos, haverão 5 outros no mesmo período de tempo. A sugestão aqui é bem simples e direta. Significa que num período de 17 anos teremos 5 papas diferentes. Mas quando acontecerá isso? A história nos mostra que desde o tempo de Nostradamus, nós não tivemos 5 papas em 17 anos. Então, precisamos olhar em épocas recentes para ver se elas preenchem as condições. Pio XII reinou por 19 anos. Talvez ele seja um ponto de partida, mesmo que seu papado seja 2 anos mais longo que o estipulado por Nostradamus. É claro que depois de mais de 400 anos, 2 anos é um erro aceitável. Entretanto, como Pio XII foi sucedido por João XXIII durante 5 anos e Paulo VI por 15 anos, isso não pode estar certo, porque apenas o papado deles é igual a 20 anos. Então, nosso Papa de 17 anos não pode ser Pio XII. Talvez pudesse ser Paulo VI. Seu reinado foi de 15 anos, mas antes de investigarmos isso, devemos nos voltar para outro profeta, Malaquias, que viveu antes de Nostradamus e escrevia sobre papas. Nostradamus, and who wrote exclusively about the popes. His name was Malachi. São Malaquias, um bispo irlandês do século XII, devotava seus poderes videntes para o futuro dos papas romanos. Ele previu 112 papas a partir do ano 1143, usando títulos simbólicos e característicos para descrever cada papa. De acordo com São Malaquias, nosso Papa atual, João Paulo II, é o Papa número 110. O Papa número 111 é descrito como Olive's Glory, e o Papa 112, Pedro o Romano, o último dos papas de São Malaquias. Ele diz: na última perseguição da Santa Igreja Romana estará sentado Pedro, o Romano, que levará o rebanho entre terríveis atribulações. Passadas as atribulações, a cidade das 7 colinas será destruída, e o terrível juiz julgará seu povo. Aqui nós temos uma chance de olhar o futuro da Igreja Católica em Roma. Sabendo que São Malaquias disse que haveriam 112 papas e João Paulo II é o número 110, então na teoria dele só haverá mais 2 papas em Roma. O último será chamado Pedro e o outro, não temos certeza. Agora vamos comparar isso a Nostradamus. Ele não diz que os papas vão acabar, mas eles terão que sair de Roma porque Roma será devastada. E ele nos dá uma pista da época quando isso vai acontecer. Se o Papa que ficar por 17 anos é Paulo VI, então ele será seguido por mais 5 dentro do mesmo período. Um João Paulo I, 3 semanas. Segundo, João Paulo II. Terceiro, quarto, o último Papa de Roma de São Malaquias, Pedro. Quinto,
Outro Papa, mas não em Roma. E esse Papa será eleito dentro de 17 anos a partir de 1978, isto é, ao redor do ano 1995. Menciono a terceira centúria, quadro 84. A grande cidade logo ficará deserta, nenhum dos habitantes permanecerá. Guerra, sexo, igreja e a Virgem violada. E na centúria 2, quadra 41, ele escreve: a nuvem vai fazer o sol parecer duplo. Testemunhas de uma explosão atômica descreveram a explosão como parecendo um segundo sol. Os grandes cães de guerra uivarão a noite toda quando o grande pontífice mudar sua residência. Estas duas quadras claramente descrevem a destruição de Roma, provavelmente por uma explosão nuclear. E se nos referirmos aos números mencionados antes, parece seguro assumir que em alguma época antes de 1995, o Papa terá que sair de Roma porque a cidade terá sido devastada por uma bomba atômica. Uma nova lei ocupará uma nova terra em torno da Síria, Índia e Palestina. Aqui, Nostradamus está se referindo à criação de um Estado israelita. E ele vai muito mais além disso. O grande império bárbaro vai desintegrar-se antes que o século do Sol tenha terminado. Israel será vitoriosa nesta longa guerra, e isso estará terminado no final do século do Sol, que é o nome dado ao século XX. Peace, real peace, and forever. Outra estridente quadra relativa à nossa época. Chuva, fome, guerra na Pérsia. Não tendo cessado, duas grandes fés devem trair o monarca. Tendo terminado lá, começará na França um agouro secreto para alertar que ele morrerá. Esta é uma iluminada previsão dando detalhes de uma guerra na Pérsia, o antigo nome do Irã, mas vamos examinar com cuidado. Duas grandes fés devem trair o monarca. Começará na França. Até recentemente, a maioria das pessoas não sabia quem era Ayatollah Khomeini, sem mencionar que ele lançaria seu golpe de Paris. Nostradamus, 400 anos antes, previu isso. Poucas semanas depois de sair de Paris, o Ayatollah completou uma total revolução política e cultural no Irã. É demais. Vamos fazer uma pausa. Estamos no ano de 1979 e apenas examinamos 400 anos de história à luz das profecias de Nostradamus. Agora estamos lidando com o presente e o futuro. O que nos leva para a essência do mistério. Quão preciso ele é? Podemos rejeitar isso como algum tipo de moda passageira? Ou há alguma credibilidade? Se nós acreditamos no que ele disse sobre o nosso passado, então há uma boa chance de que o que ele disse sobre o nosso futuro também seja verdade. E se esse for o caso, então, precisamos escutar com muita atenção. Nostradamus, como ele disse, nos dá uma advertência. Ele nos dá essa esperança. Nós podemos mudar nosso destino, mas precisamos dar atenção ao aviso e agir de acordo, porque se nós o ignorarmos, podemos não mais estar aqui para lembrar o quanto ele foi preciso. Então agora o futuro. O que Nostradamus nos diz que vai acontecer? Essencialmente a predição é guerra.
a Terceira Guerra Mundial, que seria nuclear e muito pior do que todas as últimas guerras mundiais juntas. Uma que fará reviver as guerras infernais de Aníbal, o terror da humanidade. Nunca houve uma tão terrível, embora os escritos digam de piores no passado. E no último ano dela, todos os reinados do cristianismo e também todos os incrédulos vão estremecer pelo espaço das guerras, e haverá mais guerras e batalhas. Cidades, castelos e outros edifícios serão queimados, desolados e destruídos. Mulheres casadas e viúvas serão violadas. Crianças de colo jogadas contra os muros das cidades. E tantas maldades serão cometidas por meio daquele infernal príncipe Satã, que quase o mundo todo ficará arruinado e desolado. Nostradamus prevê uma terceira guerra mundial. O que há de tão iluminado nisso, você diria? As pessoas estão prevendo a terceira guerra mundial desde que a segunda acabou. Mas Nostradamus, que escreveu isso há 400 anos atrás, também nos dá o ano e os sinais para procurar. Ele nos diz quem estará brigando e por quê, e sugere que haverão desastres naturais sem precedentes, como inundações, fome e terremotos. E nos diz exatamente quando e aonde esses acontecimentos vão ocorrer. Ele monta um poderoso quebra-cabeças, cujo molde final não pode ser negado. Então vamos pegar as peças desse quebra-cabeças uma a uma. Eu devo alertá-los de que de agora em diante o assunto não será muito confortável, mas como criaturas pensantes desse universo, talvez tenhamos obrigação de protegê-lo e considerar quaisquer advertências para essa finalidade. Lembre que essas advertências não são opiniões dos produtores deste vídeo, mas interpretações de Nostradamus. Se vamos ter uma guerra, temos que nos fazer 5 perguntas: quando, onde, quem lutará, quanto tempo vai durar e quem vai sobreviver. Primeiro perguntamos quando, e embora hajam várias pistas deixadas por Nostradamus, há 2 que são muito claras e devem ser consideradas lado a lado. Uma poderia ser no início de 1981 e a outra dizendo bem claramente que a guerra estará em andamento próximo a 1999. No ano de 1999, 7 meses, do céu virá o grande chefe do terror, que fará reviver o grande rei dos mongols. Antes e depois, a guerra reinará com felicidade. Nossa segunda quadra é de forma unânime entendida como uma invasão árabe na Europa, e a data, embora obscura, pode ser determinada por meio de astrologia. O rei entra na Europa usando um turbante azul. Ele reinará menos que uma evolução de Saturno. O rei, com turbante branco, seu coração expulso para o Bizâncio. Sol, Marte e Mercúrio se aproximam de Aquário. These regular conjunctions can be predicted, and they do occur very regularly, but they don't occur frequently. The Sun, Mars, Mercury and Aquarius will be together in 1981 in February. Actually on the 4th of February, the Moon will be passing in front of the Sun. We'll get an eclipse of the Sun. So we have a time. Então temos uma data. Poderia ser no início de 81 e, em palavras específicas de Nostradamus, já estará em plena marcha até 1999. Essa quadra sugere que terá menos de 29 anos de duração e também nos dá uma sugestão de quem estará lutando. Para ter uma guerra, precisa haver agressão? De onde ela virá? Da Rússia? China? Do Ocidente? De quadra em quadra, Nostradamus indica que o problema virá do Oriente Médio, especificamente do Irã, ou como era chamado na época dele, da Pérsia. Por fogo e espadas, não longe do Mar Negro, eles virão da Pérsia para dominar, esmagar. Os reinados da igreja serão dominados por falsidade, em direção à Pérsia, muito perto de 1 milhão. Ajuda dada tarde demais. Pérsia vai virar e invadir a Macedônia. A França, por negligência, será atacada por 5 lados. Tunísia e Argélia serão açoitadas pelos persas.
Há muitas referências para ignorar a sugestão de que o Oriente Médio terá um papel central no problema que virá. E ainda, esta é uma possibilidade realista. Afinal de contas, Nostradamus estava falando de uma época que poderia estar a apenas 2 anos de distância. Poderia a Pérsia ou o Irã, como conhecemos, provocar a Terceira Guerra Mundial? Para responder isso, vamos nos voltar para o que conhecemos do mundo de hoje e o renascimento do islamismo através do mundo. Fundada no século VII, a fé islâmica é a religião universal mais jovem do mundo. Com um número estimado de 750 milhões de seguidores, a fé se tornou a segunda maior e está rapidamente alcançando o cristianismo. A década passada viu um repentino e, de certa forma, inesperado renascimento do islamismo. Muçulmanos pelo mundo estão redescobrindo suas raízes espirituais e reafirmando o poder político da forma de vida islâmica. O Código de Moral Islâmico é considerado por muitos ocidentais como remanescentes da Idade da Pedra, com severas cláusulas criminais. Por exemplo, um ladrão comum é punido tendo as mãos cortadas. Uma pessoa pega bebendo álcool recebe 80 chicotadas. Um adúltero é açoitado ou apedrejado até a morte. A atenção do mundo agora está centralizada nos países islâmicos. Eles formam o que está sendo intitulado crescente de crise. Bom, esse crescente estende-se por 3 continentes, começando no sul da África, atravessando o Oriente Médio para o sudeste da Ásia. Mais de 120 países nessa região são exclusivamente islâmicos. Os muçulmanos perfazem entre 50% e 90% da população de outros 8 países. E em graus variáveis, até 50% em outros 35 países. É interessante que a União Soviética, com 50 milhões de muçulmanos, tem a 5ª maior população islâmica do mundo, depois da Índia, Indonésia, Paquistão e Bangladesh. A China comunista também tem uma grande comunidade muçulmana na região sul, estimada em pouco menos de 18 milhões de pessoas. O crescente de crise, como diz o nome, contém a maioria dos locais problemáticos do mundo. Ele também contém a maioria das reservas de petróleo do mundo, um fator vital com os problemas de energia agora sendo sentidos pela maioria das nações industrializadas, tanto comunistas como não comunistas. É a importância desse fator que trouxe um ímpeto adicional para o renascimento do islamismo. A percepção dos muçulmanos de que grandes potências se tornaram incrivelmente dependentes deles para sua própria existência. Os muçulmanos do mundo acreditam que tanto eles como seus países foram econômica e culturalmente reprimidos pelas superpotências, mas que agora, com a situação do petróleo no mundo, eles finalmente são capazes de se reafirmarem. A pergunta que ainda permanece é: como as superpotências reagirão a esse contínuo desenvolvimento da fé islâmica? Fora do país da Grande Arábia, nascerá um forte mestre da lei de Mohammed, que importunará a Espanha e conquistará a Granada, e por sítio chegará à nação italiana. Então agora devemos considerar se o islamismo ou as nações muçulmanas poderiam apresentar uma grande ameaça política e econômica à paz mundial. Eles têm os objetivos, eles têm os números, mas eles têm a tecnologia para promover uma guerra nuclear? O Dr. Donald Brennan, diretor do Instituto Hudson de Nova York, é um conselheiro do governo americano sobre o papel do poder internacional e armamento nuclear. The major threat that we are concerned with in security planning for the United States is and will remain for a long while to come the Soviet Union. The Soviets could undoubtedly inflame crises in many areas of the world that might lead to major wars. There are no other powers that are in prospect that would pose the kind of risk to Western security that the Soviet Union does. The Chinese were perceived to be more of a threat several years ago, but even when they were thought to be some kind of threat, no one thought of them as a primary threat, and it was not believed that they would be the primary threat for generations, probably. The possible threat from countries in the Middle East, whether Iran or the Arabic countries, is primarily an economic one in the near term, in that
these countries control much of the world's supply of oil, and that can become an important security threat. Apart from that problem, because in part of the importance of oil, the Soviet Union is very active in becoming involved in the Middle East, and the Soviets might very well participate in some Middle Eastern crisis in some way that might very realistically lead to a war. A combinação da força humana islâmica com a capacidade nuclear da Rússia poderia se provar desastrosa para o Ocidente. E como o Dr. Brennan sugere, tal combinação é bem possível. Sabemos que a União Soviética tem a quinta maior população muçulmana do mundo. É um outro motivo por que os dois países poderiam se unir. Surpreendentemente, Nostradamus até indica que poderia haver mudança no sul da Rússia, envolvendo uma divisão ou mesmo um declínio do comunismo. A lei Moura será vista fracassar, seguida de outra lei bem mais sedutora. A Rússia cairá em primeiro lugar e será atraída pelos benefícios e pela linguagem dos franceses. Esta referência à lei dos mouros é mais intrigante porque 17 anos antes de Nostradamus começar seus escritos, Sir Thomas More publicou sua famosa Utopia. Uma grande fórmula para o perfeito, mas imaginário Estado. E, obviamente, Nostradamus estaria familiarizado com o trabalho. Mas o intrigante é que ele sugeriria que a Utopia, lei de Moore, se tornaria a base de um novo e revolucionário sistema de governo no século XX. O comunismo. E, mais além disso, que no fim ele vai enfraquecer e fracassar. A Rússia cairá em primeiro lugar e será atraída pelos benefícios e pela linguagem dos franceses. That could mean the end of communism. There is a reference to the river Borysthenes, which is the Dnieper in southern Russia. It says that Borysthenes will fail. That means Dnieper will fail first. Respectively, the southern Russia will fall first. Now, as we know, in southern Russia, there is a great influence of Islamic religion. And this may mean that to the people who live in southern Russia, the Islamic doctrine will prove more seductive than communism. O velho vai se manter forte, depois removido da semente. Então, todas as coisas comuns entre amigos ficarão para trás. Todas as coisas comuns entre amigos. O tema principal por trás do comunismo, tão adequadamente descrito por Nostradamus, é para ser colocado para trás. Então, em resposta, quanto, a quem, é bem possível sugerir que o cristianismo e o Ocidente poderiam estar travando uma batalha nuclear contra a União Soviética e o islamismo, unidos como a potência do Oriente. E por que imaginamos que será uma guerra nuclear? Saiam, saiam, saiam todos, habitantes de Genebra. A Idade de Ouro se transformará em Idade de Guerra. O contrário da forma positiva vai exterminar todas. O contrário da forma positiva que exterminará tudo. Esta só poderia ser uma referência da reação em cadeia que envolve a física nuclear, na qual o balanceamento de partículas positivas e negativas do átomo são bombardeadas por nêutrons adicionais. Which means the atoms divide into two, and in the process they give off neutrons, and these will cause other atoms to divide into two, and each time an atom divides into two fission products, as they are called, a lot of energy is released, and one can make the thing so that many atoms divide into two simultaneously to generate a great deal of energy suddenly. Por fogo oculto, um grande lugar queima com calor. Pouca chuva, um vento quente, guerras e ataques. Temperature of everything in that region, and of course they start to burn in the atmosphere. So it's the main devastation is as a result of widespread fires, all taking place simultaneously. Antes que isso aconteça, os céus mostrarão sinais. No ano de Saturno e Marte são igualmente flamejantes. O ar é muito seco, um longo meteoro.
Nostradamus claramente sugere aqui que haverão sinais no céu e alertas um longo meteoro. De pessoas e bestas. Será uma destruição horrível. Sangue, sede, fome, quando o cometa passar. Well, Halley's Comet is the most spectacular of the comets. It's a very big comet, and it's due in 1986. Eu choro Nice, Mônaco, Pisa, Gênova, Savona, Módena e Malta, que serão cobertas de sangue pela opressão das armas, como presente de Ano Novo. Fogo, terremotos, água, um final infeliz. Estas cidades do sul da Europa, devastadas perto do Ano Novo, um alerta definitivo para a Europa, não apenas limitada a fogo e a água, mas também a terremotos, um desastre natural que Nostradamus frequentemente diz que acontecerá no nosso futuro imediato. A terra tremerá tanto que vai fazer cair e arruinar o grande teatro. O terremoto será tão grande no mês de maio. Saturno, Júpiter, Mercúrio e Touro, Vênus também, Câncer e Marte. Depois cairá granizo maior que um ovo. Na quadra 67 da 10ª centúria, ele não apenas nos dá o mês do grande terremoto como sendo maio, mas também a forma como o ano pode ser calculado astrologicamente através da junção de Saturno, Júpiter, Capricórnio e Mercúrio. E tal configuração ocorre no ano de 88. 1986, o cometa Halley. 1998, o grande terremoto. E onde será o centro desse grande terremoto? Há muitas grandes falhas pelo mundo, mas uma que já devastou uma cidade e que os cientistas concordam que vai acontecer novamente em breve é a falha de San Andreas, que percorre a costa oeste dos Estados Unidos. The crust of the Earth is broken up into plates, which are moving with respect to each other. Normally, it doesn't occur smoothly. Strain builds up like the energy you store in a rubber band when you stretch it. Until the rubber band breaks, and the plates or the rocks along the edge snap back into line, and the vibrations that are caused by that sudden motion radiate out and are felt and recorded as an earthquake. And if such a thing happens in a populated area, it's a great disaster. It's been determined that the recurrence rate between great earthquakes is about 160 years. The last one was in 1857, and that was 122 years ago. So we're getting up into the time period when we have to think about such an occurrence. The San Andreas Fault comes up from the Mexican border and goes up past San Francisco, very close to San Francisco, and on up to the north. There was one of about magnitude 8 in 1906 that destroyed San Francisco. Are still moving, and only a certain amount of strain can be held up there. It will happen again. Hopefully the buildings that are built there now can stand up to it better than the buildings that were there in 1906. Fogo do centro da Terra fará um terremoto da Cidade Nova. E poderia Nostradamus estar se referindo à recriada cidade de São Francisco? He is convinced that America will be shaken by an earthquake, and he even says it will go as far north as to shake New York. I don't think New York will fall down, but the effects will be so tremendous. And this earthquake he repeats again and again and again.
E depois dessa grande devastação, haverá grande fome. A grande fome eu vejo se aproximando, indo de um lado para o outro e depois se tornando universal. Será tão grande e longa que eles arrancarão as raízes das árvores e os filhos dos seios. Uma fome tão forte que levará ao canibalismo. Um alqueire de trigo crescerá tão alto que o homem será um canibal. Até agora, temos pego exemplos de quadras e as explicado e analisado. Agora nós queremos apenas que vocês escutem o que Nostradamus tem a dizer sobre a devastação de uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial. Sua descrição é tão nítida que não precisa de interpretação. O reinado de Fez virá para os da Europa. Espadas ferozes destruirão as cidades. Os grandes da Ásia virão por terra e por mar, com um grande exército, de tal forma que os azuis, verdes, cruzes à morte ele levará. O choro, os gritos, as lamentações, os clamores de terror se farão ouvir por causa de um personagem desumano, cruel, odioso e terrível. Nas Ilhas Britânicas e principais pessoas de Genebra, onde ele fará correr sangue, trará o frio e a fome, não terá misericórdia por ninguém. O príncipe árabe, Marte, Sol, Vênus, Leão. Os reinados da igreja serão dominados por sítio. Em direção à Pérsia, muito perto de 1 milhão. Turquia, Egito, certos demais para invadir. No Danúbio e Reno virá beber o grande camelo e não mostrará arrependimento. Os romanos vão tremer, e mais aqueles de Arte e perto dos Alpes. O galo vai vencer. Do Mar Negro e da grande área negra, um rei virá para a França. Ele irá para oferecer preces na Armênia e deixará um açoite sangrento em Constantinopla. Desde o paralelo 48 até os confins do trópico de Câncer, haverá uma grande aridez. Os peixes morrerão no mar, nos rios e nos lagos, castigados por um calor contínuo. Conhecerão a angústia por causa dos bombardeios incendiários. Se tiver chance de cruzar o rio Tiburian, se encontrará cercado entre ilhas e mar. Mohammed contra você, também o Adriático. Você não terá mais cavalos e propriedades. O mar é vermelho perto do mar Adriático. A terra treme, empurrada para o ar e cai de novo. O Egito treme. O mohamedismo aumenta e o enviado é evocado para a rendição. Então a devastação se espalha pela Europa, mesmo pelo Egito e Constantinopla. Mas não para aí. Os Estados Unidos também estão envolvidos, como podemos ver pela quadra, sobre a qual muitos especialistas concordam referir-se à cidade de Nova York como a Cidade Nova. Jardim do mundo, perto da nova cidade, na forma como os homens fizeram montanhas, será pego e mergulhado num forno. Sendo forçado a beber águas sulfurosas e envenenadas. As montanhas feitas pelo homem, uma óbvia descrição dos modernos arranha-céus. Além disso, ele aponta o fogo na latitude de 45 graus, que é muito perto da posição da cidade de Nova York. O céu vai queimar a 45 graus. O fogo se aproxima da nova cidade. Repentinamente, uma grande chama salta. Respondendo à pergunta onde, é provável que o mundo todo estará envolvido. Felizmente, alguns menos que aqueles especificamente descritos por Nostradamus, o que nos leva à questão de quem vai sobreviver. Para responder isso, precisamos nos lembrar de Hiroshima e tentar compreender a devastação de mais de 20 anos de holocausto nuclear.
Obviamente, muitos de nós não teria chance alguma. Mas há luz no fim do túnel. Nostradamus diz que a guerra vai terminar e que o Ocidente, no final, vai vencer, devido a uma inesperada aliança, uma aliança entre os Estados Unidos e a Rússia. Isso pode parecer muito forçado, mas vamos examinar as evidências dadas por Nostradamus. Quando aqueles do Ártico se unirem, haverá grande medo e temor no Oriente. Quando um novo Papa for eleito, as estradas para Constantinopla ficarão tingidas com sangue muçulmano. Aqueles do Polo Ártico só pode significar Rússia e Estados Unidos. Como vemos aqui, no Estreito de Bering, os dois continentes estão nos seus pontos mais próximos do Polo Ártico, Alasca, pertencente aos Estados Unidos, e Rússia. E ele continua dizendo que no Oriente, grande temor e tremor vão acontecer. Então ele está dizendo que essas forças do Norte podem se unir contra o Oriente. E há uma outra quadra para apoiar esta. Um dia, os dois grandes mestres serão amigos. Suas grandes potências serão aumentadas. Então, depois de muitos anos de luta, parece que a própria Rússia se tornará incerta, que haverá uma divisão na Terra. O Sul permanecendo com o islamismo devido à predominância de população muçulmana, e o Norte juntando-se aos Estados Unidos. Aqueles do Polo Ártico, e incrível como possa parecer, Nostradamus diz que essa aliança não apenas ocorrerá, mas vai triunfar, como ele diz em diversas quadras e também numas das suas epístolas. Porque o princípio do governante do leste, sendo a maior parte movida pelos homens do norte e do oeste, ele será dominado e colocado à morte, derrotado, e todo o resto voará, e os filhos que ele teve por muitas mulheres colocados na prisão. A liga de bárbaros será expulsa. Das duas leis, a lei pagã fracassará. Aqui ele diz que a lei pagã será expulsa e continua falando de um rei da Europa, que eventualmente se torna uma força motriz, uma vitória para o Ocidente. Do grifo virá o rei da Europa, acompanhado por aqueles da lei. De vermelho e branco, conduzirá a grande tropa, e então irão contra o rei da Babilônia. Aí está de novo, outra referência àqueles do norte. E os vermelhos? E os brancos? Russos e o Ocidente. Do anticristo, 3 serão levados a nada. Sua guerra deve durar 7 e 20 anos. Os heréticos mortos, prisioneiros exilados, sangue de corpo humano, água tingida de vermelho, terra encolhida. Aqui, definitivamente, Nostradamus declara que a guerra vai durar 27 anos e que o temido terceiro anticristo será recuado e reduzido a nada. De Barcelona, de Gênova, de Veneza, da Sicília, perto de Mônaco, unidos contra o bárbaro, uma frota deve atingir seu alvo. Os bárbaros serão recuados. Depois desta guerra ter durado um bom tempo, haverá um renovado reinado de Saturno e uma era dourada. Deus, o Criador, dirá, ouvindo a aflição do seu povo: Satã será aprisionado na base das profundezas, e aqui começará uma era de paz universal.
O poder eclesiástico retornará. E Satã será aprisionado para a paz de 1000 anos. Parece que nosso quebra-cabeças agora está completo. Estamos falando de uma guerra que poderia começar em 81, que definitivamente duraria 27 anos, e envolveria o Oriente e notavelmente o islamismo, contra o Ocidente e o cristianismo. E no fim, uma aliança com a Rússia se espalha na maior parte do mundo, mais especificamente na Europa. Depois disso, haverá paz, possivelmente por 1000 anos. Depois dessa paz, não nos contaram muito o que acontecerá, exceto que ao final, e ele realmente dá o ano, o mundo vai terminar. O ano 3797. Táticas para espantar, bom senso ou um surpreendente trabalho de adivinhação? Quem sabe? Nostradamus não nos contou muito mais. O ponto culminante das suas previsões é também o deste programa. Estamos na encruzilhada. Nosso futuro imediato é a pior guerra que o homem já conheceu. E não apenas de acordo com Nostradamus. Ouvindo as palavras dele, simplesmente nos lembra que uma terceira guerra mundial é totalmente possível, considerando a atual inquietação do nosso mundo. É algo que todos nós esperamos que nunca aconteça. Talvez, se nós dessemos atenção a Nostradamus, poderia não ser tarde demais. Mas a decisão não depende da próxima geração, depende de nós.